Muito bem, gente, vamos continuar aqui com a explicação sobre mínimos quadrados aplicados à sazonalidade. Vocês já viram esse slide aqui em vídeos anteriores, mas eu vou voltar a explicar dando uma ênfase em alguns outros pontos, tá? Vocês vão ver onde nós vamos chegar. Já expliquei que o que está aí na tela é um trecho de uma série temporal maior, mas um trecho de uma série temporal é uma série temporal, concorda? São dados organizados no tempo. Então, aqui eu tenho o IPI, né, que está plotado de 93 a 96. E aqui à esquerda estão os dados que eu plotei, tá? Todos eles. Naturalmente que não dá para plotar num vetor só, né? Então eu quebrei em dois para ficar claro aí na tela. Então, normalmente você representa assim, se eu quero plotar com as referências das datas específicas, porque é assim que vai ficar bonito no gráfico, assim fica mais claro. Mas na prática, para a sazonalidade, como nós já vimos, é só olhar para o gráfico aqui, claramente você tem comportamentos se repetindo. Uma análise mais interessante pode ser essa, pode ser você enxergar a sua série em termos dos períodos. Então, eu suspeito que o período é 12. É interessante plotar dentro do período que você acha interessante. Então, o que você faz? Você quebra a sua série nos períodos, nesse caso aqui o período são 12 meses, então eu acho que tem um padrão que se repete a cada 12 meses, e você reorganiza a série. Assim, na prática, assim, eu fiz isso no código, né, eu não de fato reorganizei, né, mas é mais para vocês terem em mente como é que funciona. Então, estou plotando aqui ano a ano, né, e plotando como se fossem séries diferentes, ano a ano, a gente percebe que realmente tem um padrão, e que mais do que ter um padrão, também tem uma tendência, porque ano após ano vai aumentando o nível dos valores, né? Vai aumentando o nível e vai esticando um pouquinho mais. Então, existe um padrão, olha, se você seguir aqui a minha linha vermelha, você vai ver que tem um padrão acontecendo, e ele sempre se repete ano após ano. Então, existe um comportamento periódico aqui acontecendo. Então, como é que a gente investiga isso? Primeira coisa, já falei isso em vídeos anteriores, a gente normalmente, quando vai tratar dados, fazer modelagem, a gente abstrai a informação detalhada da data e trata o T como sendo um T sequencial. Isso vale para as técnicas em geral. Tá? E normalmente é assim. Só que se eu estou reorganizando em termos de período, vale a pena reorganizar desse modo aqui. Ou seja, em função de alguma referência. Como nós estamos falando de algo sazonal, lembra, fenômenos sazonais dizem respeito ao ano. Então, uma coisa interessante é você padronizar em termos de anos, ou em termos de ciclos, né? Dependendo aqui nós estamos falando de anos, mas pode ser ciclo também. E você divide em termos de meses, porque aqui a nossa série é mensal. Se fosse trimestral, aí eu organizaria em termos de trimestre, ou seja, eu teria 4 ao invés de 12. Se fosse semanal, eu teria 52 ao invés de 12. Então, varia aí com o tipo de amostragem que você está fazendo. Estou usando uma de 12, que ela é bem comum. E nota quando eu organizo dessa forma, e eu vou plotar diferente, nota que eu não tenho mais uma variável, um argumento só, né? A minha série agora depende de duas variáveis, ela depende do ano e do mês. Então, se eu fixar o ano, então eu vou ter Z1, né, aqui, e ele vai variar só o mês, então eu posso plotar só isso aqui. Né? Se eu fixar o mês, como eu já fiz em gráficos anteriores, eu posso pegar a média mensal, por exemplo. Então, isso aqui seria, eu teria para cada item desse uma variável aleatória. Tá? O que a gente fala? O que é uma sazonalidade não constante? É uma sazonalidade que realmente depende do mês e do ano. Tá? E o que seria uma sazonalidade mais constante? Ou seja, ela não varia de ano para ano. Porque a componente de sazonalidade depende somente do mês. E repara, mesmo que não aparentemente não mude a série, ela vá mudando, aliás, pode ser que exista um componente ali que sempre se repete. Então, a sazonalidade, inclusive, pode ter esse comportamento. A isso nós chamamos de sazonalidade determinística, que é uma sazonalidade que ela só depende do mês. Todo ano vai acontecer do mesmo jeito. Tá, vocês poderiam argumentar comigo que não é o caso da nossa série, porque ela está subindo. E isso não estaria correto.
Porque eu tenho, ao mesmo tempo, uma tendência que está somando com uma sazonalidade. Então, de repente, a minha componente de sazonalidade ela é igual. Ela é um fenômeno que acontece igual todo mês, todo ano, tá? Mas, ao mesmo tempo, está acontecendo, sei lá, um aquecimento na economia. Então, de um modo geral, as vendas estão aumentando, ou sei lá, a moeda está valorizando, qualquer coisa assim. Aí tem uma tendência de subida. Mas uma coisa é a moeda valorizando, outra coisa é o fenômeno da sazonalidade. É muito parecido com. Tempos atrás eu fui orientar um TCC, que era sobre a análise dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos lá, que fazia uma comparação entre vários aspectos, né? Tinha um banco de dados enorme, era uma série, um TCC mais de aprendizado de máquina, né? De mineração de dados. Só que tinha um critério, sei lá, se você, o que é um filme de sucesso? É um filme que vende muito, que arrecadou muito dinheiro? Só que como é que você compara um filme da década de 40 com um filme dos anos 2000? Não dá, porque a moeda não valia a mesma coisa, a inflação era diferente, então você tem que fazer um monte de correções para ajustar. Mas o fenômeno é o mesmo, né? Será que é? Porque, sei lá, tantas pessoas foram em 1940 e tantas pessoas foram em 2000, mas a população em 40 era muito menor do que nos anos 2000. Então você tem um fenômeno que está por trás, que é o mesmo, existe uma certa sazonalidade, digamos. As pessoas costumam ir mais ao cinema nas férias, ou costumavam, pelo menos, antes do streaming, costumavam ir mais ao cinema nas férias, só que a proporção foi mudando, porque tem uma variância maior, tem uma população maior, mas o fenômeno sazonal permanece. Então lembrem que influenciando em algo, sempre tem várias variáveis. Então vocês podem considerar que a sazonalidade é uma variável. E vocês podem considerar que eu posso tanto ter uma sazonalidade que ela é mais ou menos incerta, como eu posso ter uma sazonalidade que ela é certa, que ela é uma coisa que está acontecendo fixa. Como explorar sazonalidade determinística não é exatamente uma coisa incomum, ela pode acontecer surpreendentemente mais do que vocês pensam, né? Vale a pena eu saber como modelá-la. Sério? Eu quero saber o complicado, que é esse aqui. Não, mas saber o determinístico é muito útil. Vocês vão ver um monte de exemplos interessantes aqui, que a gente vai ver ainda mais para frente, que se aplicam aqui perfeitamente, né? Então é bem comum, então vale a pena aprender mínimas quadradas para isso. Até porque também é uma das provas que eu vou cobrar de vocês. Então vamos lá. Então, ó, digamos que eu tenho aqui essa sazonalidade determinística, né? Ou seja, olha bem, a minha série que depende de mês e de ano e de mês, aliás, a tendência depende de ano e de mês, mas a minha sazonalidade não, ela depende só do mês. E eu tenho aqui um componente aleatório. O que é que significa eu ter uma sazonalidade que não depende da variável i? Significa que, mudando o i, S permanece o mesmo para um dado J. Então, essa é uma característica super interessante, né? Bora olhar aqui na prática. Lembra que eu estava colocando aqui em termos de Z? Eu peguei esse Z aqui e quebrei nas três componentes. Logicamente que não cabia na horizontal, né? Então eu coloquei na vertical mesmo. Então vamos lá. O meu Z11, ele é a minha tendência no ano 1, no mês 1, mais a sazonalidade, que é determinística, então a sazonalidade do mês 1, mais um componente estocástico, que é do ano 1, mês 1. Mas olha que interessante, esse mesmo comportamento vai ser o ano todo, vai ser a tendência do ano 1 no mês 2, mais a sazonalidade do mês 2, mais a componente estocástica do ano 1 no mês 2, e assim vai. Então, eu tenho essas componentes sazonais aqui, que são S1, S2, S3 até S10, S12. Então, são valores. Lembra que cada componente desse aqui, quando eu coloco números nos argumentos, é um número. Então, T, 5 é um número. Tá? Quer dizer, se tivesse um chapéu, né? Se tivesse um chapéu, ele seria estimado, então tem um número aí. Isso aqui é um número. S5 é um número. E o epsilon 5 é um número também. Mas olha o que realmente significa ter uma sazonalidade determinística. Se eu for para o ano 2, a minha componente de tendência mudou. Ela é a tendência do ano 2 no mês 1. Ela é um outro valor. Mas a minha sazonalidade não. A minha sazonalidade é a mesma, porque a sazonalidade só depende do mês 1. Então, notem, tanto a componente de tendência quanto a
a estocástica, elas variam mês a mês, ano a ano. Mas as minhas componentes sazonais, não. Elas dependem do mês em que elas estão. Então, esse vai ser um fenômeno. É abril. Abril, esse fenômeno vai acontecer sempre. As outras coisas mudam, e por isso que a série no todo vai mudar, porque eu vou somar os três, eu só vou enxergar a série, né? Mas o fenômeno sazonal não muda. É isso que significa uma sazonalidade determinística. Existe um componente aí que fica se repetindo o tempo todo, mês a mês. Então, na prática, eu não preciso estimar tudo, eu preciso estimar os 12 componentes. Claro, isso para esse caso em que o período é 12. Se o período fosse 4, eu teria 4 componentes, se o período fosse 52, eu teria 52 componentes e assim por diante. Então, espero que vocês tenham entendido que a sazonalidade, ela fica fixa no caso dela ser determinística, no caso dela não ser estocástica. Então, o que é que nós queremos aqui? A gente já aprendeu antes como estimar a tendência por mínimos quadrados. E a gente vai repetir isso. Porque, como eu falei para vocês, é muito difícil estimar somente a sazonalidade, porque a tendência afeta a sazonalidade. Então, a gente vai ter que estimar os dois ao mesmo tempo e depois quebrar em pedaços. Tá? E aí eu vou ter que estimar a sazonalidade. E estimar a sazonalidade determinística é, na verdade, estimar os parâmetros ou os coeficientes que vão ficar se repetindo ciclo após ciclo. É isso que significa. Então, eu vou precisar... Lembra que eu falei que para regressão de mínimos quadrados, para a sazonalidade, eu preciso, na verdade, encontrar as funções adequadas que se ajustem, que nesse caso não é um polinômio. Então, essas funções elas vão ter que ser um pouco mais criativas. Tá? Dito isso, a gente vai aqui para a nossa primeira opção. A gente viu que a gente está considerando sazonalidade determinística e que a gente vai ter essa decomposição aqui padrão, TS mais A. Na verdade é epsilon, eu esqueci de tirar o A. Então, desse modo, a nossa tendência a gente vai estimar do mesmo jeito que nós estimamos por mínimos quadrados, tá? Do mesmo jeito. Eu recomendo que vocês revisem antes da gente ir para a prática de código, né? Só que o que a gente quer? A gente quer uma função que também represente a sazonalidade. Então, eu também quero uma função. E eu já sei que essa função ela vai me retornar 12 componentes sazonais, no caso do meu período ser 12. Aqui eu coloquei 12 para facilitar, mas o mais correto seria chamar de Pzinho, né, que é o período. Porque esse número de termos aqui depende do período da série. Tá? Então, a gente vai ter... É o mesmo esquema. Aqui na tendência a gente tinha um beta, que eram os coeficientes, e o t elevado a j, que é a minha função. Né? Cada função vai variando. É t elevado a 0, t elevado a 1, t elevado a 2 é uma função. Eu quero encontrar uma função de t que consiga fazer o ajuste aqui nesses alfas. Tá? E a gente vai procurar a função d mais simples de todas, que são essas aqui. Ó. A gente vai ver o seguinte, que dj são variáveis periódicas e αj são as componentes sj que a gente viu no slide anterior. Então, o αj vai fazer o mesmo papel do sj que a gente viu naquela tabela antes. Tá? Então, vamos lá. Então, olha, pegando essa ideia de que t de t é um polinômio e s de t não é um polinômio, mas é uma função também, soma de termos, né? Eu vou ter uma constante multiplicada por uma função. A gente vai usar uma função, que eu não vou deduzir. Lembra que a gente falou que mínimos quadrados é isso? Eu pego um modelo de função e tento ajustar nos meus dados. A gente vai pegar um modelo bem simples, que é um DJT, em que ele é 1, se o período T corresponde ao mês J. A gente já também comentou isso em vídeos anteriores, o que significa T corresponder a J, né? Porque lembra que T é um número contínuo, ele vai aumentando, é 1, 2, 3, 4, 5, até 200, 300, o tamanho que for a minha série. Mas cada T desse vai corresponder, no caso aqui é um mês, né, se for 12 meses. Ou, aqui eu coloquei mês J. Mas lembrem que não é mês, né? É o período, é o tipo de amostragem. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, no caso aqui, o T igual a 13, que é o 13º mês que eu estou falando, ele corresponde a um J1, que é o mês de janeiro. Tá? Então, quando isso acontecer,
a gente vai, a função djt vai ser igual a 1. Quando isso não acontecer, ela vai ser igual a 0. Vocês vão ver que esse recurso aqui é um recurso muito inteligente. Ele permite que eu faça modelos periódicos muito simples e que se ajustam, são funcionais, digamos assim. Desse modo, eu estou em busca de um conjunto de termos, né? D1T, D2T, D3T, que a soma deles sempre vai dar 1. Por quê? Porque sempre só um deles vai ser 1 e o resto vai ser 0. Porque digamos que para o T igual a 13, só o D1 que vai ser 1. Todos os outros vão ser 0. Porque o 13 só corresponde a 1, ele não corresponde ao 2, nem ao 3, muito menos ao 12. Tá? Então, se eu somar essas funções todas, elas sempre vão dar 1. Porque sempre só uma delas é igual a 1. Tá? Isso é importante. E é importante também que esse modelo, ele resulta em M mais 13 parâmetros. O que foi que eu expliquei para vocês quando eu expliquei em parcimônia? O que torna um modelo mais caro ou mais pesado é o número de parâmetros que ele tem. Quanto mais parâmetros ele tiver, mais pesado ele é, portanto, mais complexo ele é. Esse é o critério, tá? E, então, esse M parâmetros é o número de parâmetros, na verdade, M mais 1, né? É o número de parâmetros do meu polinômio. Se meu polinômio é de ordem 5, eu tenho 6 parâmetros. Então, eu sempre vou ter M mais 13 parâmetros. Então, se eu achar uma forma de economizar parâmetros, melhor. Significa que meu modelo fica um pouco mais leve. Vocês vão perceber, vocês vão começar a usar modelos maiores. Ah, eu quero tentar aqui com um polinômio de ordem 15. Vocês vão ver que tem uma diferençazinha para um polinômio de ordem 3. O de ordem 3 você nem vê rodando. O de ordem 15 você já vê, porque você vai ter uma matriz gigante lá para fazer todas as operações. Tá? Continuando aqui. Então, antes de continuar, que essa próxima parte é bem grande, né? Só queria reforçar isso. Então, o que a gente vai fazer é colocar esta função aqui dentro. E aí nós vamos abrir, vamos modelar tudinho para ver como é que se comporta esse modelo. Aqui eu estou falando só do modelo, estou falando da equação só, não estou falando dos dados, tá? Então, como é que esse modelo vai se comportar e como é que ele deveria modelar uma série de dados. A seguir, a gente vai ver, eu vou abrir isso aqui em termos de equações mesmo, a gente vai enxergar como ele se comporta. Bom, estamos falando de mínimos quadrados para modelar a sazonalidade. Então, e aqui nós definimos uma função de referência, que é o que vai dar nossas variáveis para a regressão múltipla, que é esse djt aqui, que ele é 1 quando o período t corresponde ao mês j e 0 caso contrário. Né? Assim como nós estamos usando essa função, a gente poderia usar várias outras. Essa aqui é a mais simples de entender, principalmente quando eu fizer agora que eu vou abrir essa equação. Então vamos lá. A gente já fez isso ontem no papel para um caso trimestral, em vídeos anteriores, aqui a gente vai fazer para o caso mensal mesmo. Tá? Então vamos lá. Nós estamos partindo do princípio que a nossa série ela é decomposta de forma aditiva, então tem uma componente tendência e uma componente sazonal. Nós já vimos que a gente está modelando a componente de tendência com polinômios. Então, nesse exemplo aqui, para facilitar, a gente vai simplificar modelando através de uma tendência de primeira ordem. Já o modelo sazonal é ele mesmo, né? Para poder representar a sazonalidade, eu tenho que modelá-lo de tal maneira que ele represente os períodos todos. Então, como é que funciona? Então, basicamente, meu modelo, se eu abrir, ele vai ficar assim, né? Então, a minha tendência é um somatório de 0 até 1, de BJ e TJ, e enquanto que a minha tendência vai ser um somatório de 12 termos sazonais. A ideia é que cada um deles me forneça uma componente sazonal. Mas, é claro, o componente aleatório, esse vai ser o resíduo, né? Nós vamos estimar esses dois aqui, vamos subtrair dos dados originais e obter o resíduo. Lembrando que a minha função dj, ela tem essa característica aqui. Ela é 1 se o período t corresponde ao mês j e 0 caso contrário. Bora abrir, né? Então, abrindo isso, abrindo aqui o somatório, abrindo significa abrir os somatórios, né? Então, esses dois aqui são conhecidos de vocês, né? O beta 0 mais beta 1t, tá? Que é esse carinha aqui. Não vou comentá-lo, a gente já comentou ele antes. Mas abrir esse somatório significa que eu tenho esses termos alfa, j, dj abertos. Então, eu vou ter alfa 1, d1t,
mais alfa 2 D2T, alfa 3 D3T. Bom, esse aqui é o meu modelo, basicamente, mais epsilon T, tá? Eles dependem basicamente do período normal. Certo? Como é que isso vai funcionar à medida que eu vou abrindo os dados? É igualzinho o que eu expliquei em vídeos anteriores com o caso trimestral. Olha só, se eu abro, digamos, pego o Z1 aqui. Então, o Z1, aqui é a primeira parte, tendência, não vou explicar, né? Você vai ver que ela é igual em todos os casos. O T igual a 1, digamos que a minha série realmente começou em janeiro. Nota que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou pressupondo que a série é mensal e os dados começaram em janeiro. Naturalmente que se os dados não começarem em janeiro, eles começam em março, junho, você vai ter que fazer os devidos ajustes, né? Então, naturalmente que, por exemplo, se começou em fevereiro, então T igual a 2 corresponde com J igual a 1. Então, aí é uma questão de ajuste aí do teu código para você se adaptar, tá? Então, olha aqui. Então, o que acontece? Se a minha série começou em janeiro, então T igual a 1 corresponde a J igual a 1. J é o mês, tá? Então, corresponde a J igual a 1. Se corresponde a J igual a 1, então D1 de T é igual a 1. Portanto, 1 vezes alfa 1 fica alfa 1. Mas D2 de T, D2 de 1, D3 de 1, D4 de 1 e assim por diante, todos são iguais a zero. Então, todos vão zerar, mais a minha componente no 1. Isso vai acontecer em todos. Ó. Por exemplo, o T igual a 2, então ele corresponde ao meu J igual a 2. Tá? Ambos foram em fevereiro. Somente o D2 vai ser diferente de zero. Todos os demais vão ser iguais a zero. Aí, vocês já entenderam a lógica, né? Chega lá no T igual a 13, 13 é a minha 13ª amostra, que é fevereiro do ano, que é janeiro do ano seguinte. Então, isso significa que só D1 corresponde a ele, D1 é igual a 1, e todo o resto vai ser zero. Então, se repete. Então, imaginem que à medida que eu vou aumentando o T, eu coloquei reticências aqui, esse mesmo procedimento aqui vai se repetir. Tá, esses dois primeiros termos não se repetem, porque, enfim, é a tendência. Quer dizer, o beta se repete, né? O que muda é esse T aqui. Mas esse conjunto de coeficientes fica se repetindo. Aqui vai ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, tá? Aí repete alfa 1, alfa 2, alfa 3. Imagina que isso aqui vai ficar se repetindo, tá? Então, essa é a ideia. A ideia que tem que ficar bem clara para vocês é, quando eu for modelar, tem um pedaço da minha série que é a tendência. Então, se eu isolasse, se eu ignorasse todo o resto e plotasse só beta 0 mais beta 1 vezes t, isso aqui ia me dar uma reta, né? Aí, se eu ignorasse esses primeiros dois termos e o último termo e deixasse só os que dizem respeito ao alfa, eu ia ter uma função periódica, que ela fica se repetindo exatamente igual a cada 12 amostras. Porque não depende de t, né? É sempre alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, é um período bem definido isso aqui. Outra coisa que é importante é que isso aqui é um sistema de equações, todas elas são válidas. Então, eu posso representar como um sistema, e, por sua vez, eu posso representar com operações matriciais. Então, aquelas mesmas equações podem ser mapeadas dessa forma aqui, né? Eu tenho um vetor dos meus dados temporais, tá aqui, e aqui são um vetor de coeficientes lá do meu modelo, né? Esses coeficientes são os valores que eu tenho. E aqui é o vetor de parâmetros, que é o que eu normalmente quero estimar, tá? E aqui são os resíduos, é o que vai sobrar no final. Então, imagina que o que eu quero aqui é estimar esses parâmetros, beta 0, beta 1, alfa 1, alfa 2. Como é que eu faço para estimar esses parâmetros através de mínimos quadrados? É do mesmo jeito. Nota que eu tenho aqui o formato padrãozinho, né? Z, que é meu vetor, igual a x. Eu não vou chamar de t, porque é diferente do que a gente fez antes, é um pouco diferente essa matriz aqui. Eu vou chamá-la de x vezes gama, que é um vetor de parâmetros, mais um resíduo. Teoricamente, alguns autores colocam aqui na frente um vetor constante, né? Mas a gente está incorporando esse vetor 1 aqui na matriz X, a gente não está separando aqui. Então, esse aqui é o formato, gente, que nós
tem que estar nesse formato para poder resolver com mínimos quadrados. Então, podemos. E a gente pode fazer do mesmo jeito que nós fizemos lá atrás para a tendência. Mas uma coisa antes de eu mostrar isso é que aqui nós temos duas coisas diferentes. Quando você vai implementar, você fazer isso aqui numa matriz só pode ser um pouco difícil. Às vezes o que a gente faz, a gente monta essas duas primeiras colunas primeiro e depois monta essa matriz de identidade que fica se repetindo e depois junta. Então, na prática, como é que a gente enxerga isso na hora da implementação, né? Na verdade, a gente enxerga exatamente assim, só que para poder chegar nessa implementação, a gente vai enxergar dessa outra forma aqui, ó. Que também está certo, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar as duas primeiras colunas e multiplicar pelo vetor de parâmetros beta, mais a matriz de coeficientes da parte sazonal, vezes o vetor de coeficientes alfa. Isso me daria uma equação matricial desse modo aqui, tá? Eu organizar o código, como eu falei para vocês, eu já vou deixar isso pronto para vocês. Que é bem interessante. E eu normalmente não encontro esse modelo aqui já prontinho, nem no R. Se alguém encontrar um código que faça isso no R ou no Python, me avisa, porque até hoje eu fiz no braço, eu também nunca procurei direito regressão assim, né? Então, a gente vai ter uma função, dados que tem esse formato, essa decomposição, e que a gente, na verdade, o que a gente faz? A gente concatena T com D. Concatenar significa grudar, né? Lembra que para concatenar, as matrizes têm que ser compatíveis naquela direção. Então, se eu vou concatenar T com D em relação às linhas, então T e D tem que ter o mesmo número de linhas, o que funciona aqui, né? E eu vou ter que concatenar beta e alfa, para poder resultar em gama. Nesse caso, tem que concatenar em termos de vetor. Eles têm que ter o mesmo número de colunas, que é o que tem, de fato. A gente viu que essa operação resulta nessa matriz aqui, né? E aí, uma vez que esteja nesse formato, que foi o formato do slide anterior, aí a gente pode usar a equação de mínimos quadrados. Só que aqui, usando a função x, a matriz x, pois ela é a nossa matriz de coeficientes agora. Uma vez que eu tenho nesse formato, pronto. Posso usar mínimos quadrados. Então, o trabalho de implementar mínimos quadrados é obter essa matriz x aqui. Só isso. Se a minha seta tem tendência, é mais fácil. Se a minha seta tem tendência e sazonalidade, eu vou ter que montar aquela matriz ali de zeros e uns para facilitar a minha vida, tá bom? Então, esse aqui é o método para modelo de tendência. E a forma de implementar é exatamente a mesma. Ele vai me dar parâmetros, tá bom? Então, esse aqui é o nosso método mais simples de entender.